O ex-ministro Antônio Palocci confirmou em sua delação premiada, fechada com a Polícia Federal, entregas de dinheiro em espécie de propina paga pela Odebrecht a Lula. Diz um trecho da delação. Palocci também se recorda que dos recursos em espécie recebidos da Odebrecht e retirado por Branislav Konchik, levou em oportunidades diversas cerca de 30, 40, 50 e 80 mil reais em espécie para o próprio Lula. As informações estão no termo número 5 da primeira delação fechada pelo ex-ministro da Fazenda de Lula com a Polícia Federal de Curitiba, que foi homologada pelo TRF4. Ao ser questionado sobre a existência de testemunhas das entregas de dinheiro a Lula, Palocci afirmou que entregou 50 mil reais ao ex-presidente dentro de uma caixa de celular no terminal da Aeronáutica em Brasília durante a campanha de 2010, em frente ao motorista do ex-ministro chamado Cláudio Souza Gouveia. Diz outro trecho da delação. Em São Paulo, Palocci recorda-se de episódio de quando levou dinheiro em espécie a Lula dentro de caixa de uísque até o aeroporto de Congonhas, sendo que no caminho até o local recebeu constantes chamadas telefônicas de Lula cobrando a entrega. Deixa eu começar com a Luciana também, lá em Brasília. Diga aí, Lu. Olha, vale ressaltar que Palocci é uma pessoa que teve um trânsito assim total durante o governo do ex-presidente Lula, durante a campanha, antes mesmo de Lula assumir a presidência da República. Palocci já trabalhou na campanha. Durante os dois governos, Palocci estava dentro de toda a engrenagem pública. Na campanha da presidente Dilma Rousseff, ele também atuou, trabalhou no primeiro mandato da presidente. Então é uma pessoa que conhecia exatamente toda a negociação ali, seja do governo, seja das campanhas políticas. Então é uma delação importante. A dúvida ainda é saber se ele tem provas para tanta informação que ele está repassando à Polícia Federal. E é preciso lembrar também que ele já tinha tentado fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e não tinha conseguido. Fechou o acordo com a Polícia Federal lá em Curitiba. Então, assim, a única dúvida que fica é com relação à prova, porque as informações, todo mundo acredita que as informações são assim, bombásticas, e vai vir muita coisa ainda, porque a gente está conhecendo alguns trechos, né, da delação premiada. Muita coisa ele já deve ter falado, e vale ressaltar que é uma preocupação a mais aí para o Partido dos Trabalhadores. A gente tem outras informações também, a gente vai destrinchando ao longo do programa. Passo a bola para você então, Caio, diga aí. Imagina, Augusto, a decepção do Lula ao abrir a caixa de uísque e descobrir que lá tinha dinheiro. Lá tinha dinheiro. Por um momento. Depois, naturalmente, sem dinheiro ele fica durante algum tempo. Pois é. Mas como ele é um otimista, ele certamente olhou a metade cheia do copo e lembrou que com toda aquela grana ele conseguiria comprar muitas e muitas caixas de uísque ou qualquer outra bebida da sua preferência. Vamos lembrar que a gente está falando aqui do, abre aspas, a alma mais honesta do Brasil, nas palavras do próprio, claro, né? Aqui é muito importante a gente destacar a relevância dessas informações, que na verdade é um espiar aí na intimidade do Lula, né, Augusto? Vindo de um dos caras mais próximos, né? Um cara que estava lá numa posição nuclear do poder lulopetista. Muita gente mesmo, os militantes fanáticos, eles até toleravam a corrupção, né, quando ela estava a serviço da causa, a causa que bem entenda-se o projeto criminoso de poder, para usar a expressão consagrada aí pelo professor Marco Antônio Villa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de outros dados da delação do Palocci, que já denunciou que as campanhas da Dilma Rousseff, na verdade, totalizaram 1,4 bilhão de reais, essa é a monta, essa a quantidade de dinheiro que você precisa para eleger um poste, para fazer uma marionete ser um fenômeno de marketing. Isso não ofende a sensibilidade moral de certas pessoas. O que está ficando cada vez mais claro, seja por causa dos processos julgados ou em julgamento, das denúncias e das delações, e aqui eu estou falando do triplex, que é um bem real, uma coisa que se materializa, das reformas no sítio de Atibaia, do Instituto Lula, que tem até um recibo de padoca no valor de R$1 milhão. O que está ficando muito claro é que, além de roubar para a causa, o Lula se locupletava. E as histórias, elas estão se amontoando. E isso é fundamental para desconstruir a imagem desse suposto líder messiânico. E aqui vamos pegar emprestada a expressão do Macri,
né, falando sobre o Maduro. O Lula é o algoz que se faz de vítima. Afinal de contas, corrupção mata. E aí, Augusto, boa noite. Boa noite. O Lula, alguma dúvida de que ele fez tudo isso? Os petistas vão continuar insistindo no negócio da prova. Se a gente lesse um livro policial com esse enredo, aparece um personagem contando o que o Palocci contou, o leitor teria alguma dúvida de que o ex-presidente ali, o personagem do ex-presidente, é o culpado, fez aquilo, ou pediria alguma prova ao autor? Quem pede prova é cínico, apenas isso. Pelo seguinte, vamos lá. Eles querem o quê, os petistas? Que o Lula assine um documento dizendo: eu recebi em caixas de uísque, como disse o Caio, ele botaria ali um aposto. Pena que não tenha vindo com caixas dentro também. Pá, recebi tantos do senhor Antônio Palocci, em quem eu confiava muito e tal, e eu usei esse dinheiro dessa assinado, e aí ele põe lá o X, a impressão digital, qualquer coisa dessas. Bom, o Palocci foi qualificado pelo Lula no momento em que ele teve de se desfazer do ex-ministro, porque o Palocci havia estuprado a conta bancária do caseiro Francelino. Ele disse que o Palocci tinha sido o melhor ministro da Fazenda da história. Ele era da absoluta confiança do Lula, continuou cuidando de dinheiro para o Lula, continuou cuidando da arrecadação da campanha da Dilma. Ele foi, de novo, o interlocutor designado pelo PT para lidar com os empresários. Ele é o homem do dinheiro, é o italiano do departamento de propinas da Odebrecht. O que ele está contando aqui? Então, bom, ele recebeu recursos em espécie da Odebrecht retirados por Branislav Contic. Cruza o depoimento. Branislav, se já não disse isso, pergunta: é verdade? Você entregava isso aí? Em que datas, etc. e tal? Você já vai tornando mais robusta a evidência, né? Para não chamar de prova. Aí põe, se ele vai 30, 40, 50, 80 mil reais e tal. Por que ele vai discriminar essas quantias? Ele podia dizer que assim, sempre 50 mil e tal. Ele vai por capricho, para tornar a história mais interessante. Não, é porque foi isso. E esses detalhes é que dão solidez ao que a pessoa fala. Aí vem mais. Lembra-se de ter entregado em 2010 em frente ao motorista do ex-ministro Cláudio Souza Gouveia. Já ouviram? Cláudio Souza Gouveia chama. E se ele disser sim, entreguei. Não. Aí o PT vai dizer: esse aí é um cara querendo fugir da cadeia contra o Lula, porque o Lula é um perseguido político, etc, etc. Meu Deus do céu. O Palocci foi usado pelo Lula com esta desfaçatez, porque ele sempre acreditou que o Palocci era de uma fidelidade que beira covardia em relação a ele. Ele disse várias vezes, quando se falava na delação premiada do Palocci, que isso não aconteceria. Ele achava que o Palocci seria tão sabujo quanto os outros, e que também pensaria em entrar para a história a universal da infâmia, no caso, como o Dirceu. Já Dirceu, acho que vai ser lembrado como guerreiro do povo brasileiro. Ele vai ser lembrado apenas como um ladrão, só. Um ladrão que simulava lutar pela instalação do socialismo, quando ele queria era instalar o projeto criminoso de poder que o Vila popularizou e o Caio acaba de lembrar. Então é o seguinte, é hora de os jornais mobilizarem os sócios da tal Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né, que só se reúne, não investiga nada aí. Vamos lá, vamos ajudar a Polícia Federal. Ou vocês não notaram que desde o começo da Lava Jato é só a Polícia Federal que descobre coisas e entregam de bandeja para a imprensa, que se recusa a investigar e ampliar o rol de evidências. Se a delação do Palocci
justifica, pelo menos no tempo em que eu dirigia redações era assim, justifica no mínimo uma semana de manchetes sucessivas. Há lugar sim para o Flávio Bolsonaro, se não se preocupem os petistas, não tem problema, mas a manchete é a delação do Palocci. E tem mais. Palocci também relatou que a ex-presidente Dilma Rousseff deu corda para o aprofundamento das investigações da Operação Lava Jato para implicar o ex-presidente Lula. Segundo Palocci, havia uma ruptura entre Dilma e Lula e dois grupos distintos tinham sido formados dentro do PT. Ele diz que a briga entre os dois começou com a indicação de Graça Foster para a presidência da Petrobras. Diz trecho da delação. Deve ser relembrado que o ex-presidente da estatal, Sérgio Gabrielli, era íntimo de Lula, ao passo que Graça Foster era íntima de Dilma. Não havia qualquer intimidade entre Lula, a Graça, e a relação entre Dilma e Gabrielli comportava permanentes atritos. A nomeação de Graça, segue o Palocci, representava meios de Dilma inviabilizar o financiamento eleitoral dos projetos de Lula retornar à presidência. Palocci afirma que, com o avanço da Lava Jato, a única preocupação de Lula era preservar a própria imagem. O ex-ministro diz que chegou a perguntar ao ex-presidente por que você não paga e não pega o dinheiro de uma palestra e paga o seu triplex, e que Lula teria respondido que um apartamento na praia não caberia em sua biografia. É um outro aspecto aí também, né, Augusto? Aqui a divisão é o seguinte, Lula e Dilma. aqui é o seguinte, essa briga da Dilma Rousseff, essa rusga da Dilma, envolvendo a Dilma Rousseff e o Lula, eu acho que o Palocci aí não descreveu direito. Quer dizer, não é que ela deu corda para que investigar, porque só dá corda para que investigue em um caso em que você está envolvido, bom, ela é meio débil mental mesmo. O suicídio. Mas eu não acredito que ela tenha feito, eu acredito o seguinte, ela deixou correr, porque não acreditava que chegariam a ela, todos eles, né? Eles não prepararam álibi por isso. Então, era por isso que o Zé Eduardo Cardoso não segurava as coisas. Ele foi acusado o tempo todo, enquanto ministro da Justiça, de não segurar a Polícia Federal. Então, foi isso que aconteceu. Não é que ela estimulou, ela deixou rolar, porque ela acreditava, ela é muito imbecil, e ela acreditou mitômana, e ela continuou, ela acreditou na mentira que ela contava, segundo a qual ela era um símbolo de honradez. Imagina, né? Quem tem a biografia da Dilma se apresentar como símbolo de honradez. A melhor amiga da Erenice Guerra e símbolo da honradez. Mas ela... queriam que o Aécio Neves pedisse desculpas por tê-la chamada de leviana. Eu disse, olha, eu vou pedir desculpas por ter usado a palavra errada. A senhora é muito mais que isso. Só que o Aécio, como nós se soube depois, também estava na mesma turma. É tudo igual. Dilma, Lula, tudo bandido. Aécio, tudo bandido. Só que alguns roubaram mais, outros menos. O Lula, pelo que diz o Palocci, esse foi fundo, né? Esse foi fundo. Você sabe, Augusto, você realmente tem uma memória prodigiosa. Eu lembro desse episódio do Leviana, que inclusive a esquerda, que é a rainha das distorções, quis até, fazer uma interpretação extensiva do termo leviana, né, insinuando até que era sinônimo de meretriz. Eu lembro isso. No Nordeste tem esse significado. Exatamente, né? Então, e aí depois a reação, né, lógico, totalmente combinada, naquele esquema de mensalinho de Twitter e blogs sujos, etc. Aí começaram a bater firme no Dilma é mulher honesta. Eu lembro que eu tive uma discussão, à época a minha discussão era na mesa de bar, né? Não era aqui nos estúdios da PAN, mas eu lembro que eu falei, mulher honesta é a minha mãe. Perfeito. Dilma não é mulher honesta. Perfeito. Como que vai ser mulher honesta uma mulher que foi presidente do Conselho da Petrobras, já que você falou da biografia dela, né? Foi ministra de Minas e Energia e foi a presidente eleita naquele contexto da eleição bilionária, né? Que foi, vamos dizer assim, irrigada à base de propina e caixa 2. Qual a chance dessa mulher ser honesta? Como é que pode ser honesta, continuando na tua linha, Caio, como é que pode ser honesta uma mulher que divulga um dossiê falso, segundo o qual a Ruth Cardoso, uma mulher respeitabilíssima, era uma esbanjadora na compra de vinhos, gastava dinheiro, a Ruth Cardoso. Quem a conheceu
tem nojo desse tipo de dossiê que foi feito pela Erenice em parceria com a Dilma. A Ruth Cardoso não aceitou o pedido de desculpas que a Dilma tentou fazer depois. Ela morreu sem ter perdoado a Dilma Rousseff. Eu sempre lembro isso, e lembro sobretudo quando o ex-presidente Fernando Henrique lembrava disso, quando ele dizia, não, porque a Dilma, ele fazia algumas ressalvas, a mulher que não se meteu em confusões, se meteu em todas. Não pode ser honesto uma mulher que mente, e ela mente mais do que respira. Ela mente o tempo todo, desde o tempo em que ela era guerrilheira, que nem usava armas. Isso é importante. Ela guardava armas, porque até como guerrilheira ela era incompetente. Ela nunca participou de assaltos, porque ela participava da logística. Ela guardava armas em apartamentos, porque como ela é capaz de botar um sorvete na cabeça, ela também seria capaz de dar um tiro no pé, literalmente. E para a gente quantificar, né, o tamanho da roubalheira, né, eu citei aqui os cargos em que ela tinha ingerência direta na Petrobras, né, seja via executiva ou no conselho. Se você pegar os laudos da Polícia Federal, eles estimam que o prejuízo causado pelo Petrolão, a Petrobras, dá monta aí de 40 bilhões de reais. Pra gente conseguir, a gente não consegue, não tem alcance para imaginar uma grana tão alta, mas isso é o equivalente a 10 milhões de reais por dia durante todo o governo lulopetista. 10 milhões de reais por dia, é só o ouvinte fazer a conta. 10 milhões por dia de uma estatal. São 151 estatais federais, 1.300 estatais no conjunto da obra aí, federal, estadual e municipal. E aí falando sobre de uma... sem nenhum exagero, a maior roubalheira da história. Da humanidade. Claro. Da humanidade. E assim, esse conceito de honestidade, existe a desonestidade por ação e por omissão. Né? O Petralha, por excelência, ou ele é conivente ou ele é beneficiário. E conivente é uma palavra bonita, né? Etimologicamente vem do latim conivere. É literalmente você fechar os olhos. Agora você imagina 10 milhões de reais por dia em uma estatal. E aí, Lu? Vale lembrar que quando o ex-presidente deixou a presidência da República e na prática impôs a ex-presidente Dilma Rousseff ao Partido dos Trabalhadores, a ideia era voltar na eleição seguinte, uma vez que ele avaliava que a ex-presidente Dilma não ia querer se manter no cargo. Mas o que aconteceu? Ela foi tomando confiança, foi achando que o governo dela estava excelente, que ela estava fazendo assim, estava tendo um desempenho além do esperado. Então, o que começou a acontecer no Palácio do Planalto? Ela começou a tentar minar o poder do Lula dentro aí das articulações políticas, porque ela já queria se candidatar à reeleição. Então, aí teve um racha praticamente na legenda, porque num primeiro momento o ex-presidente Lula disse que nem atuaria na campanha da reeleição de Dilma Rousseff. E tudo é por conta de poder do partido. Então o partido ficou rachado, depois todo mundo se uniu de novo, porque se não tivesse novamente a união, eles perderiam a presidência da República. Agora, é muita denúncia, é muita coisa para se investigar e assim, várias pessoas novas podem ser também envolvidas aí nessas novas afirmações de Palocci. Muito importante, concordo com o Augusto, vai ter matéria aí para mais de semana. E tem mais uma aqui, mais um desdobramento. No termo 5, o ex-ministro diz que Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, insistiu em pagar propina ao PT para ter garantia da execução da obra de Belo Monte. Palocci sugeriu que o empreiteiro fizesse futuras doações ao Instituto Lula e pagamentos de palestras, mas Azevedo optou por arcar com custos de pesquisas do Vox Populi. Até o Instituto, hein, Caio? Até o Instituto entrou aí para funcionar nos repasses. Esse Vox Populi só continua aberto porque o Brasil é muito brando, muito lento nas investigações. Isso aqui é uma lojinha de estatísticas muito sem vergonha, que vive do nosso dinheiro, porque ela viveu do nosso dinheiro e prosperou, porque atendia pesquisas sob contrato com o Palácio Planalto, do governo Lula e do governo Dilma. E tinha o desplante de publicar pesquisas eleitorais falsificadas o tempo todo. E os jornais reproduziam.
Ela mentia descaradamente, tanto que recebia esse dinheiro. Ela botava assim, a Dilma estava com, digamos, 50%, ela fez 70%. Eles não têm vergonha, esses caras. E já foi um instituto confiável. Ele se vendeu, o dono é Marcos... Lembro já o nome dele, que não sei se é Coimbra, não me lembro. Eu gosto de dizer o nome, que é para essa turma aí, em vez de ficar publicando notinhas e desmentindo, me processe, vamos para a justiça para ver o que aconteceu. Eu afirmo... Marcos Coimbra, Augusto? Seria? Isso. É ele. Marcos Coimbra é um vendedor de pesquisas falsas, e se ele não gostar dessa definição, pode me processar. Será um prazer. Não é novidade, né, Lu? Sem novidade, você citou Belo Monte, eu não lembro exatamente qual o valor da propina, mas o que se comenta é que na construção da hidrelétrica lá no Xingu, que foi assim, foi apontada, foi sinalizada aí como no governo petista como um avanço, porque na verdade o que aconteceu? O lago da represa lá, o lago da hidrelétrica é pequeno, então o que eles venderam é que o impacto ambiental seria pequeno e não teria grandes problemas ambientais. Não foi isso que aconteceu. O que se comenta é que a propina chegaria a 1% da obra lá em Belo Monte. Então, assim, mais uma obra que tem problema, mais uma obra envolvida em corrupção que foi utilizada pelo governo petista para arrecadar provavelmente dinheiro para a campanha. Fala aí, Caio. É o seguinte, olha só, vou reler um trecho aqui da tua nota para o ouvinte da PAN. Insistiu em pagar propina ao PT para ter garantia da execução da obra de Belo Monte. O que é isso? Isso é a expressão máxima do que a gente chama de capitalismo de laços ou capitalismo de compadril, que não merece ter a palavra capitalismo no nome, porque isso é uma ilusão de mercado. E isso é a demonstração clara dos inimigos do liberalismo em ação, né? Tá aquela máxima, né, Augusto? Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Né? Então, quais são os favores do rei, né? Lula e sua corte de empresários? São editais sob medida, né? São legislação sob encomenda, especialmente medidas provisórias, são as obras super, hiper, mega faturadas. Eu acho que o caso mais emblemático, mais bem acabado é a Abreu Lima, né? 10 vezes o orçamento original e tudo... São os aditivos. Os aditivos. Espetaculares. Exatamente. Que inclusive justificariam já uma medida que já existe nos Estados Unidos há mais de 100 anos, que o professor Modesto Carvalhosa sempre fala, que são os performance bonds, o seguro de obra. É isso, né? Explica o que é que vale a pena. Bom, o performance bond, o seguro de obra, basicamente ele coloca um terceiro interessado nessa relação promíscua entre o público e o privado. Então, quando há contratação de obra, pressupõe-se que entre uma seguradora garantindo prazo, preço e qualidade da obra, certo? Se esses itens não forem contemplados aí a contento, a seguradora fica obrigada a indenizar a parte lesada. Ou seja, e aí obviamente, quando você dá calote uma vez no mercado, você entra em descrédito e ninguém nunca mais faz negócio com você. E você não ganha mais o edital. Então isso é uma medida simples. Mais um daqueles projetos, Augusto, que já tem lei, já está em trâmite, mas que tá lá mofando em alguma gaveta da velha política. Lembrando que foi o capitalismo de laços que alimentou o projeto de poder petista, que inclusive usava o saldo financeiro disso para cooptar o poder legislativo. E isso, no frigir dos ovos, se transformou numa dita branda da cleptocracia. Porque você tem um judiciário cada vez com menos poder. Aí, de outro lado, você tem um legislativo encachorrado e o executivo na mão, você pinta e borda e você, literalmente, quase destrói um país.